e estamos chegando com mais uma psicodica feita especialmente para você. E no mês de novembro, como vocês já sabem, quem segue o @reflexões de psicóloga sabe que nós estamos em clima de festa, de comemoração. Então, durante todo o mês de novembro, a gente vai fazer um psicodicas um pouquinho diferente, de maneira especial, com a seguinte proposta: você pergunta e a psicóloga responde. Então, você pode enviar a sua pergunta para a nossa caixinha de perguntas, que será disponibilizada no Instagram e no Facebook toda sexta-feira, quando nós lançarmos a psicodica do dia. Bom, eu tenho recebido já bastante perguntas muito interessantes, perguntas até que têm me levado a estudar um pouquinho mais, a investigar um pouquinho mais. Vocês estão assim caprichando, eu posso dizer. E a pergunta que hoje nós vamos responder, na verdade, foi um pedido para comentar sobre pais e mães que acabaram de divorciar e que acabam colocando os seus filhos no lugar dos seus parceiros. Pois é, como lidar com essa fase? Como identificar se eu estou fazendo isso? Se alguém da minha família pode estar, caminhando para este lugar perigoso e nada saudável? Pois é, primeiro a gente precisa dizer que todo divórcio é algo difícil, não é? É um momento delicado na vida das pessoas, independente se a pessoa pediu o divórcio ou talvez tenha sido apenas comunicada dele. Pois é, tudo aquilo que envolve rompimento de relações é algo dificultoso para o ser humano. Nós temos dificuldade para elaborar perdas. E diante disso, quando se envolve crianças, a situação pode ser um pouco mais delicada. Então, é importante dizer que essa situação que foi pedida para que nós falemos pode acontecer e o adulto não perceber que ele está fazendo isto. Então, é preciso dizer que, de maneira consciente, é muito mais danoso quando a gente vê situações que são conscientes e aquele adulto não faz nada para modificar. Aí sim a gente poderia dizer que talvez a gente tenha um nível de comprometimento, de adoecimento emocional daquele adulto um pouco mais grave, um pouco mais severo. Mas de maneira geral, pai ou mãe que acaba cometendo esse erro, acaba, deslizando aí um pouco, é algo que muitas das vezes é cometido sem se dar conta disto. Então, é importante demais que quando há um rompimento de uma relação, que esse adulto busque ajuda profissional para saber como lidar com esta mudança, que geralmente é uma mudança radical na vida dela. Isso mexe com a estrutura física, não é? Até mesmo se vai ter condições de manter o mesmo padrão de vida, se a criança vai ter um quarto, se ela vai ter uma cama dela. E aí entra um dos grandes perigos, quando pai ou mãe começam a colocar, por exemplo, o filho para dormir com ele. Não, é para economizar. Não, é porque agora eu não posso comprar uma cama. Não, porque eu não preciso comprar um colchonete, não é? Então, preste atenção, porque como a gente tem dito sempre por aqui no @reflexões de psicóloga, muitas das vezes a nossa mente, ela acaba nos pregando peças. Pois é, e as nossas emoções são muito inconstantes, voláteis, são mutáveis. Então, preste atenção. Teve um rompimento de relação, a primeira coisa importante a se fazer é avaliar com honestidade. Como que eu estou?
E de que maneira nós iremos, enquanto ex-casal, mas permanentemente pai e mãe, daqui para sempre, de toda a vida de um mesmo filho, de uma criança em comum, de um adolescente em comum, a gente precisa observar os danos que isso podem causar naquela criança, naquele adolescente. É preciso sentar e conversar e comunicar à criança o que está acontecendo, o que raramente a gente vê. Pois é, talvez se nós tivéssemos essa postura de enfrentar as nossas dores, isso facilitasse um pouco esse tempo tão difícil, tão instável na vida de um pai, de uma mãe, de uma criança, de um companheiro, de uma companheira. Pois é. Fica a dica, então, fique atento. Cuide das suas lacunas, das suas carências, das suas feridas, para que você não transfira isso para o seu filho, para a sua filha, e principalmente para que vocês não invertam de papel. Mesmo sem perceber, acaba acontecendo que muitas crianças se tornam adultizadas de maneira precoce e muitos adultos regridam e tenham uma postura bastante infantilizada. Ah, mas o pai é assim ou a mãe é assim. O seu papel não é o de acusar. O seu papel é de perceber que tipo de pai e que tipo de mãe você tem sido. Este é o seu principal papel na vida do seu filho. Lembre-se disso. Se você gostou desse vídeo, se você tem mais perguntas, se você gostaria que a gente falasse mais a respeito disso, você já sabe, não é? Participa você também da nossa caixinha de perguntas, deixe lá a sua pergunta, a sua sugestão ou seu pedido de orientação. Quem sabe você não seja o próximo felizardo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!